Glória a Deus. Amém? Já estamos ao vivo no Facebook e logo essa transmissão vai para o YouTube, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas eu observei que da transmissão passada para essa a gente teve uma perda de umas 150 visibilidades, né? Teve uma baixa na visibilização, na visualização, né? Das mensagens. Eu vou fazer uma coisa aqui agora que eu quero pedir que você que está em casa faça, vocês que estão aqui façam depois, a não ser que queiram fazer agora, né? Que é de compartilhar esse momento, que é de fazer com que mais pessoas sejam alcançadas, né? Por essa transmissão. Isso faz jus àquilo que a gente tem dito, que é de evangelizar, né, a toda criatura, como disse Jesus, indo por todo mundo. Já que a gente não pode sair por aí, todo mundo, a gente alcança muita gente através da internet, né? Louvado seja Deus. A gente consegue alcançar o mundo, a gente consegue alcançar muitas pessoas nesta oportunidade, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, amém. Quero pedir que você que já está nos acompanhando pelo Facebook, né? Apesar que essa transmissão vai depois para o YouTube, você compartilha aí com seus contatos no WhatsApp, no link da página da Rede Cristã, do Templo do Corpo de Cristo, né? Que está no Facebook. Depois os irmãos mandam aí para seus contatos no WhatsApp. Amém? Quero dar continuidade a esse seriado que eu estou chamando de ministração sobre a igreja, né? Sobre a igreja, sobre o ser cristão. Louvado seja Deus. Nesse nosso encontro aqui das quartas-feiras, que eu tenho dito, é mais do que o ponto de pregação, é o nosso culto de doutrina, é o nosso culto de instrução, é a nossa escola bíblica, é o nosso discipulado. Amém, amados? Da continuidade, inclusive é importante que quem não ouviu a pregação, a palavra, a abordagem de quarta-feira passada e de quarta-feira retrasada, pare um tempo para escutar toda, né? E depois escutar esta também. Mas quem está já ao vivo conosco aí, graças a Deus, continua para entender esse passo a passo que a gente está trazendo aqui sobre o ser de igreja, sobre o ser cristão. Eu disse nessas ministrações anteriores, aquilo que está escrito na palavra de Deus, que nós é quem somos a igreja. Voltando a dizer mais uma vez que a igreja não são as paredes, a igreja não são os prédios, não são os galpões, a igreja somos nós. E somos nós quando estamos juntos. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente, não é? Louvado seja Deus. Quando Ele mandou os discípulos na primeira missão evangelística, em número de 70, Ele mandou de 2 em 2. E o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios capítulo 12, que nós, como indivíduos, somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que a igreja é um organismo vivo, porque é feita por nós, né? A chamada igreja militante, que a gente está aqui na batalha, na luta, na peleja, na perseverança, para salvar as nossas almas, para irmos para o céu, amém? Até porque só vale a pena ser crente se for crente para ir morar no céu. Amém, amados? Só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu, não é? Igreja somos nós quando estamos juntos. Igreja fala dessa coletividade. Mas eu estava pedindo a Deus exatamente uma direção sobre o que nós falaríamos nesta oportunidade, e me veio ao coração de falarmos da igreja como indivíduos.
como indivíduos, conforme está escrito em 1 Coríntios 12, que a gente leu a semana passada. E se alguém quiser acompanhar aí mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 12, dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo precisamente de número 27, né? Que a gente tem aí, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, como em outros textos, em outros versículos de 1 Coríntios 12, vem dizendo aí que nós somos membros, né? Membros do corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Membro como indivíduo. Amém? Eu até falei que na categoria de membro, cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos um papel, cada um de nós temos algo a fazer. E esse algo a fazer é de responsabilidade nossa sobre o próprio corpo de Jesus. Foi quando eu mencionei Efésios capítulo 4, versículo 11, que as nomenclaturas ali são responsabilidades dadas a membros do corpo sobre o próprio corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Amém? Mas eu quero falar nesta oportunidade da igreja como indivíduo. Eu quero que você absorva mais do que nunca essa palavra para você, para você, para você, para você, para você. Vocês que estão aqui, eu contando com a criancinha, né? Em número de 10 comigo. Amém? Você que está aí do outro lado, que eu espero que esta administração chegue a mais pessoas do que chegamos nas últimas, que a gente até fez um comentário agora à noite sobre o número de pessoas alcançadas e de visibilidade, né? Louvado seja Deus. Quero que você absorva, meu irmão, minha irmã, esta palavra para você. Amém? Como indivíduo, como membro do corpo de Jesus. Glória a Deus. Eu falei quarta-feira passada sobre características desse aspecto da igreja como coletividade, né? E quando eu falo de igreja, eu me refiro à coletividade, eu me refiro a grupo, eu me refiro a ajuntamento. Amém, amados? Eu me refiro a essa aproximação de todos nós. Eu até falei, quero recapitular alguma coisa aqui, que o fato de a igreja estar contida nas denominações, eu não sou antidenominacional, ao contrário, eu até parabenizo as pessoas que conseguem manter uma denominação, um grupo grande, e fico feliz quando visito uma denominação que existe comprometimento, né, dos membros, existe uma presença ali dos fiéis, um engajamento, sabe, uma assiduidade nos cultos, presença. Eu fico feliz, é admirável isso, né? Então eu não sou antidenominacional, mas repito, para ser igreja não precisa necessariamente fazer parte de uma denominação, né? E não significa que fazer parte de uma denominação você seja igreja, por estar simplesmente junto ali. Já explicamos e voltamos a explicar e dizer mais uma vez, baseado em Efésios capítulo 5, versículo 24, que ser igreja é estar sujeito a Cristo. Se não estiver sujeito a Cristo, não passa de crente, não passa de religioso, não passa de protestante, não passa de evangélico, né? Então ser igreja transcende a fazer parte de uma denominação. Outra coisa que é importante pontuar
para dar continuidade a esta fala e recapitulando o que já disse anteriormente, que o fato de não estar em uma denominação não significa ser igreja, não vem ao caso de você ser um desigrejado. Não vem o caso de você ser um desigrejado. Mas pastor, você está falando agora e a cabeça deu um nó. Porque eu quero que você entenda de uma vez por toda que a igreja e denominação são coisas distintas. São coisas distintas. Não é? Quando eu falo de desigrejado, não estou falando de não congregar em uma denominação. Quando eu falo de desigrejado, eu estou falando inclusive de você não se juntar, como nós aqui estamos juntos. Não é? A gente tem falado aqui do templo do corpo de Cristo, não é? Porque basicamente é a denominação que eu respondo jurídica e extra-juridicamente falando, é a denominação que a irmã Nininha, a irmã Zefinha, a irmã João Batista, a irmã Cláudia, né? Vou colocar a Sandra também, o Lipe, né? Vou colocar essas pessoas que são membros da denominação. Amém? Membros, não só visitantes, né? Membros. Mas a gente não tem aqui, neste lugar, rua principal, número 69, uma placa dizendo: aqui é o templo do corpo de Cristo. Não é? Inclusive, a gente está dizendo que é o ponto de pregação do templo do corpo de Cristo, só para dar uma identidade denominacional. Sim ou não, Zé Finininha? Que são basicamente as responsáveis diretas pelo ambiente aqui, não é? Só para dar uma identidade denominacional. Mas se perguntarem a ela, você faz parte de qual igreja? Normalmente a resposta delas é a seguinte: é a igreja do pastor Amado. Não é? É a igreja do pastor Amado. Aí o pessoal pergunta: que igreja? Aí é que não fica pensando do evento, não, de logo, templo do corpo de Cristo, que é para poder ter uma identidade denominacional. Não tem. Mas estamos sempre nas quartas-feiras juntos, congregados. Amém? Estamos socializando a nossa fé, fazendo jus a um princípio bíblico, não idolatrando o elemento pastor, não endeusando o elemento pastor, mas se colocando no princípio bíblico de serem pastoreados, como eu estou no exercício da minha função ministerial, que é educando e instruindo, para que não sejam meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então estamos dentro da palavra. Então, quando eu falo de não fazer parte de uma denominação, não estou falando necessariamente de você ser crente em casa, porque não podemos ser crente sozinhos. Não podemos ser crente sozinhos. Amém, amados? Porque um crente só é como um peixe fora d'água. Um crente só é como uma brasa tirada do fogo. E peixe fora d'água morre. E brasa fora do fogo se apaga. Então a gente não pode ficar sem socializar-se na fé. Por isso que está escrito no Salmo 1, inclusive. Salmo 1, lembro-me agora do Salmo 1. Não é? Louvado seja Deus. E especificamente falando, ele diz assim: bem-aventurados varões, o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós estamos longe desse caminho aqui, desse conselho, né? Porque estamos fazendo jus ao que está escrito
em 1 Coríntios 14, 29, que é juntando-nos com salmos, hino, louvor, palavra, enfim, aqueles elementos que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 29, que traz edificação. Então é importante deixar claro isso. Né? Você precisa se reunir com um grupo para orar, louvar a Deus e meditar na Santa Escritura. Você precisa se juntar a um grupo para estar se edificando na fé. Você precisa se juntar a um grupo para estar socializando essa sua fé em Deus. Você precisa de alguém para lhe instruir, para lhe orientar à luz da Bíblia. Você precisa de estar sendo pastoreado, sendo pastoreada. Né? Até porque a gente ainda não começou a realizar aqui, mas a gente ficou de realizar a ceia. Aqui neste endereço, a ceia do Senhor. Porque nós somos a igreja. E a igreja precisa estar mantendo viva as suas ordenanças. Não é? A ceia. Louvado seja Deus. Por isso que eu quero trazer essa palavra para você, para nós irmãos, como indivíduos. Amém? E na primeira etapa dessa nossa fala, eu me lembro das palavras de Jesus, no capítulo 5, do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13 e 14. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Sobre um monte. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Primeiro, Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. E a ideia simbólica aqui do sal é que nós devemos ser agentes influenciadores. Amém? Devemos ser agentes influenciadores. O sal, ele salga. Se ele não salgar, ele é insípido, é insulso. E aí Jesus diz: não presta mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Que foi o que aconteceu, segundo os arqueólogos, com a mulher de Ló, que foi transformada em uma estátua de sal. E a região ali onde ela transformou-se numa estátua de sal, o sal não presta para nada. E ela transformou-se em uma estátua de sal porque a ordem foi que não olhassem para trás na saída de Sodoma e Gomorra, coisa que ela fez. Isso é retratando um apego, uma ligação dela, afetiva, de repente até moral. A gente não sabe o grau da ligação da mulher de Ló com Sodoma e Gomorra, mas por ela ter se transformado em estátua de sal, é basicamente por desobedecer a ordem de não olhar para trás. Passar daí é conjectura. Mas o fato dela também olhar para trás denota alguma identificação dela com o estado deplorável e imoral de Sodoma e Gomorra, que fez que inclusive caísse enxofre naquelas cidades, ao ponto delas terem sido exterminadas, seus moradores terem sido exterminados. Então, vós sois o sal da terra. Isso é para mim, isso é para você. Devemos ser agentes influenciadores e não ser agentes influenciados. Amém? Versículo de número 14. Vós sois a luz do mundo. E a luz aqui a gente percebe no versículo anterior, é algo que traz clareza, é algo que ilumina, é algo que dissipa as trevas. Então é responsabilidade da gente, como indivíduo, ser este tipo de pessoa
que leva a luz, que dissipa as trevas, que traz clareza. Amém, amados? Então aqui refere-se à nossa, tanto como o outro, refere-se à nossa missão cristã, nosso papel missiológico na sociedade, na família. Os dois refere-se a um papel positivo nosso na vida da gente, no servir a Deus. E eu já disse aos irmãos nas ministrações anteriores que o servir a Deus tem a ver exatamente com essa nossa linguagem, os nossos pensamentos, tem a ver com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, tem a ver com as nossas ações, com as nossas reações e com a nossa relação sociável, inclusive no que diz respeito a cuidar do próximo, mas aqui agora é algo mais profundo, é algo de fazer com que a gente influencie o próximo, fazer com que a gente leve verdade para o próximo, clareza para o próximo, entendimento para o próximo. Amém? Aí a gente observa que a vida cristã, ela não deve ser uma vida ociosa. A vida do cristão não pode ser uma vida ociosa com relação às responsabilidades espirituais. A vida cristã não deve ser uma vida de inércia, de omissão, com relação ao pregar o Evangelho. E aqui a gente tem duas formas de pregar o Evangelho. Uma forma verbal e outra forma testemunhal, que, diga-se de passagem, essa fala mais alto. Fala mais alto do que a minha voz aqui no microfone. Aleluia. Amém? Amém. O testemunho, onde mora, onde vive, onde passa, onde chega, por onde anda, onde trabalha, onde estuda. O testemunho é o sal da terra, é a luz do mundo. Do mesmo jeito, sal da terra e luz do mundo, tanto de forma passiva como de forma ativa, ou seja, o testemunho e a pregação e a fala. É assim que nós devemos viver a nossa vida de cristãos, de membros do corpo. Quando eu disse quarta-feira passada, na ministração anterior, que você é membro do corpo e você tem uma missão, o básico de toda essa missão é ser um agente missionário, é ser um agente evangelístico, é ser um evangelizador. Não precisa necessariamente estar pregando em púlpito, não precisa necessariamente estar pregando na praça, em cima de um carro de som, um trio elétrico, de um palco, no púlpito. Não precisa necessariamente estar dentro do ônibus pregando, não precisa necessariamente estar no metrô pregando, não precisa necessariamente estar sendo pregador de cruzada evangelística. Mas é inadmissível que você fique calado diante do que Jesus já fez na sua vida. Amém? É inadmissível que você feche a boca diante do que Ele já operou na tua vida. Por isso que quando Jesus libertou o gadareno, e o gadareno, aquele cara de demônio que queria seguir Jesus, Jesus disse: vai para a tua casa e diz aos teus quão grandes coisas fez Deus por ti e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Só você dizer quem você era antes e quem você é agora, por ter Jesus no coração, você já está pregando o Evangelho. E você não pode se recusar a isso, porque se recusar a isso é negá-lo diante dos homens. Porque será latente, patente, visível, será algo aberto. A mudança, a transformação na sua vida, quando você se entregou para Jesus, e quando você está me ouvindo ainda não é convertido, se entregar para Jesus. Todo mundo vai ver a mudança, vai ver a transformação, e vai se questionar o que foi que aconteceu. Você tem que admitir: foi Jesus quem mudou a minha vida. Amém? Foi Jesus quem mudou, foi Jesus quem entrou. E quando Jesus entra, a diferença acontece. Sim ou não, irmãos? Sim. Aleluia. A nossa vida é diferente porque temos Jesus no coração.
No demais, somos iguais a todas as pessoas. As nossas necessidades sociais, fisiológicas, a gente passa pelas mesmas coisas. A gente tem fome, a gente tem sede, a gente adoece, né? A gente tem que trabalhar. A vida é normal. Porque tem gente que acha que, uma vez sendo crente, porque tem até uns irmãos que dizem a gente não é dessa terra, a pessoa diz que vai meter, né? A gente diz, eu não sou deste mundo, e tu é de que mundo, irmão? Não, a gente, quando se refere a isso, se refere à identidade celestial, a nossa pátria que é o céu. Mas a gente é gente, a gente continua ser humano. E a vida da gente continua basicamente normal, sim ou não? Tem que trabalhar para pagar as contas, tem que estudar para ser alguém na vida. Não é verdade? Tem que se cuidar para minimizar os danos da idade. A idade vai chegando, a outra já está vendo oi, misericórdia, né? Para mim já chegou, Sandra. Louvado seja Deus, né? É Amaro Correia dos Santos das Dores, né? Bendito é o nome de Jesus. Então, a vida é normal, né, Joãozinho? Quando sai do culto tem que trabalhar porque tem as contas para pagar. Louvado seja Deus. Mas além dessa normalidade, há esse diferencial que agora devemos ser agentes influenciadores. Influenciadores do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? Por exemplo, é até questionável, né? Eu estou aqui diante de um musicista, né? Que não é o primeiro que eu conheço, não é o primeiro que congrega com a gente, que é convertido, mas tem como profissão a música e toca secularmente. Se o cara se converteu, alguém diz, mas fulano se converteu, já continua tocando. Aí o pessoal diz, para o mundo, né? Toca para as pessoas que vai para o bar, para a lanchonete, para o restaurante, eu vi, claro. Mas é a profissão dele, é o ganha-pão dele. Mas se percebe a diferença. Fulano, tu está diferente. Alguma coisa estranha. Aí percebe a diferença. Acaba não pode ficar calado. É porque eu entreguei a minha vida para Jesus. Ah, então agora é crente. Aí não entende. Hoje tu é crente, está aqui. Mas está diferente. Está diferente. Não é o primeiro que eu conheço. Não é o primeiro que congrega com a gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é? Louvado seja Deus. Não poderia trabalhar. Não é verdade, João? Não é? Mas faz a diferença na linguagem, no tratamento das pessoas, na relação social. A diferença está, como acabamos de dizer, exatamente nisso. Nas ideias, na linguagem, no tratamento, nas ações, nas reações, nas atitudes, no comportamento, no procedimento. Louvado seja Deus. Porque passou a ser agora um agente influenciador. Né? Através do testemunho. E na oportunidade que tem de falar, fala de Jesus. Fala de Jesus para o amigo. Fala de Jesus para o companheiro de trabalho. Fala de Jesus para o vizinho. Fala de Jesus para o parente. Fala de Jesus para o amigo da escola, da faculdade, do cursinho. Porque agora a vida dele tem a ver com essa responsabilidade de expandir o reino, de tocar outras vidas, de influenciar outras vidas. Louvado seja Deus. Mas eu quero falar um pouco mais ainda hoje para você, irmão, igreja, como indivíduo, né, que tem essa missão aqui. Eu poderia até já estar pensando em mudar de assunto, né, mas eu quero dizer que isso é abençoador. Eu entrar num tópico que é de bênção também para as nossas vidas. Mas vamos na direção de Deus. Na direção de Deus, porque uma das coisas que eu tenho me preocupado, obviamente, como eu disse quarta-feira passada, né, que
a ideia deste ponto de pregação, além de ser um ponto de pregação, é uma escola bíblica, é um culto de doutrina, é um culto de instrução, né? E eu disse que mensagem não se fabrica, mensagem se recebe, se entrega. E eu fiquei preocupado com isso, sabe? Mas Deus, o pessoal quer mensagem, o pessoal, não exatamente vocês aqui que já me conhecem de décadas, né? Mas o pessoal quer mensagem, o pessoal quer a mensagem, tipo, recebe vitória, recebe a bênção e tal. Aí a maioria que fica escutando a gente, de repente quer isso, por isso que o nosso produto não é tão vendável. As visibilidades no Facebook são poucas, no YouTube não passa de 100. Se fosse besteira, já estava para mais de 1000, né? Mas onde está a questão que eu quero trazer agora? É que, para quem quer bênção, que é o que basicamente a maioria dos crentes corre atrás, e a gente já explicou que não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que lhe alcançará, Deuteronômio capítulo 28. Mas para quem quer a bênção, a questão maior é essa. É se comportar assim. Não precisa de tanto malabarismo, de tanta agonia, de tanto corre-corre. Se você se identifica como luz do mundo e sal da terra, se você é um agente missionário no seu testemunho e na sua ocupação do tempo de falar de Jesus, a bênção, irmão, vai fluir, sabe? E sabe quando eu me refiro ao fluir, eu estou dizendo que as coisas vão acontecer quando você menos esperar. E vão acontecer dentro de uma real necessidade sua. Por isso que está escrito em Oséias, capítulo de número 1, livro do profeta Oséias, capítulo de número 1, louvado seja Deus, que devemos aplicar o nosso coração aos nossos caminhos. Oséias, capítulo de número 1. Devemos aplicar o nosso coração aos nossos caminhos. Louvado seja Deus. Acharam Oséias? Pronto. Manda que nós apliquemos os nossos corações aos nossos caminhos. Aliás, Oséias não, Ageu, não, desculpa. Ageu, não é Oséias, é Ageu. Ageu. É porque é tanto profeta na cabeça do pastor que a gente até trocou os personagens agora. Livro do profeta Ageu, né? Manda que nós apliquemos o nosso coração aos nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vai observar, nesse capítulo 1 de Ageu, que quando nós fazemos isso, a gente remove de nós a maldição da futilidade. Não é? Observe aí Ageu, capítulo de número 1. Eu vou ajudar também os irmãos a acharem aí. Ageu fica depois de Sofonias, né? Que fica depois, tem Abacuque, que é conhecido, aí Sofonias, Ageu, que fica antes de Zacarias, né? Por ali, amém? Bom, Miqueias, deixa eu só conferir aqui para vocês, é o antepenúltimo, né? Miqueias é o antepenúltimo, aí tem Zacarias, e tiver dificuldade de achar, vai lá para Malaquias. Aí antes tem Zacarias, antes de Zacarias, né? Tem Ageu. Pronto. Amém? Achou? Pronto. Ageu capítulo 1. Observe aí, versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O coração, já expliquei aos irmãos aqui, à luz de Mateus capítulo 15, versículo 19, está na cabeça. Amém? Que é
disse Jesus, de onde vêm os pensamentos e as intenções do coração. Então aplicai o vosso coração ocupai a vossa mente com o que é a vossa vida. Caminho aqui é a vida da gente. E a vida cristã da gente, quando eu falei de se entregar para Jesus, em outra oportunidade, eu disse que se entregar para Jesus é você procurar adequar tudo isso que eu já disse hoje, linguagem, pensamentos, atitudes, à luz do que diz as Sagradas Escrituras. Esse agora é o seu caminho. Amém? Esse agora é o seu caminho. Essa agora é a sua vida. Você que é cristão. A vontade de Deus. Os princípios bíblicos. Essa agora é a sua vida. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai a isso aí. Por isso que o crente não pode ter uma vida cristã ociosa, inerte, improdutível. Não, tem que ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Tem que ser um crente de mão no arado. Amém? Isso não significa estar socado dentro da igreja de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, não. Porque tem muita coisa para fazer mais fora do templo do que dentro do templo. Tem vizinho para visitar, tem enfermo para visitar, tem gente precisando de uma palavra, tem gente precisando de um conselho, de orientação, uma palavra de ânimo. Tem gente precisando de uma ajuda sua, por menor que seja, social, de um calçado, de uma veste. Uma coisa que o senhor não disse aqui, na volta do ponto de pregação, mas eu sempre disse no templo, que fazer a obra de Deus é cuidar de vidas. Lembra disso, menino? Porque fazer a obra de Deus é cuidar de vidas, filho. Limpar o ambiente onde a gente se reúne faz parte dessa, né, de gerar acomodação e tal. Isso é importante. Porém, a obra de Deus transcende a isso. A obra de Deus é cuidar de vidas. Né? E quando manda que eu aplique o meu coração aos meus caminhos, manda que eu esteja vivendo com intensidade, que eu procure viver com intensidade essa minha vida agora em Deus, que não é para ser egoísta. Não posso agora ser um crente egoísta. Eu não posso ser um ser egoísta, pensar só em mim, orar só por mim, ter só para mim, viver só em função de mim. Tem que agora pensar mais do que nunca no próximo. Aí está o segredo, Filipe, de uma vida abençoada. Porque quando a gente aplica-se a isso, a gente remove de nós a maldição da futilidade. O que é a maldição da futilidade? É tudo dar errado. Versículo de número 6. Semeais muito e colheis pouco, comeis e não vos fartais, bebei e não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saquitel furado. Maldição da futilidade, tudo dá errado. Acaba com, mas não enche a barriga. Bebe, mas não se sacia. Aqui fala do agasalhar-se e não se esquentar, porque a Palestina é um lugar muito frio. E receber o salário é como se o bolso tivesse furado, não dá para nada. Aí eu tenho que me aplicar aos princípios deste caminho, para que as coisas deem certo. Sabe por que as pessoas estão afluindo aos templos atrás de bênção e um bocado de coisa dá errado? Porque não querem ser crente como manda a Bíblia. Querem ser crente de acordo com suas cabeças, com as suas ideias. E aí haja campanha, e aí haja corrente, e as pessoas ficam frisuradas nisso, porque querem ser abençoados.
Mas se você quer a bênção de Deus, de fato, uma bênção real, algo que fique impregnado na sua vida, algo que de fato você diga: eu sou abençoado. Aplique-se o coração a este caminho. Seja a luz do mundo, seja a sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí as bênçãos vão fluindo. Louvado seja Deus. As coisas darão certo. E o que não der certo, a culpa pode ser sua ou pode ser de outros. Mas no que depender de Deus, a maldição da futilidade será removida da sua vida. Você faz a sua parte. E Deus, que vela sobre a palavra dele, há de cumprir a parte dele. Não é? Porque eu estava observando, inclusive, tirando por mim, nesses dias, quando eu falo disso, que quanto menos eu me ocupo na obra, mais perturbado eu fico. Quanto menos eu prego o evangelho, mais ocioso eu fico, mais reflexivo, mais deprimido eu fico. Porque quando você negligencia o viver cristão intenso, meu irmão, minha irmã, a situação tempestuosa vem para você, como foi a Jonas, que Deus mandou ele ir para Nínive e ele resolveu ir para Tarsis. E aí, para querer ainda se ocultar de Deus, como se fosse possível, ele foi para a polpa do barco, do navio, na verdade, né? Até que Deus mandou uma tempestade tão grande, mas tão grande, que quase que o barco que Jonas estava se torava no meio, ao ponto dele dizer aos companheiros que aquela tempestade estava acontecendo por causa dele. Me joguem no mar, disse Jonas, e a tempestade vai acalmar. Parece que eu estou vendo, eu puxar agora não. Por isso não. Pega na mão, pega no pé. 1, 2, 3, joga Jonas. Quando joga Jonas, a tempestade se acalma. Porque Jonas não estava querendo fazer a vontade de Deus. E quando a gente negligencia a vontade de Deus, a gente atrai para nós, além da maldição da futilidade, que é tudo errado, a gente atrai para nós situação tempestuosa, turbulência para as nossas vidas. É uma mente que não tem paz, é uma mente que não tem sossego. Deixa eu dar uma palavra para você que está aí vitimado por síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Se envolva na obra. Está o remédio aí. Olhe para o seu irmão e faça isso que Nininha fez. Se envolva na obra. Ocupe a sua mente com a obra. Ocupe a sua mente com o reino. Ocupe a sua mente em como ajudar pessoas, em como minimizar o sofrimento alheio, em como ajudar o que está sofrendo, como minimizar a dor do outro, como ajudar o outro na sua necessidade. Ocupe a sua mente nisso e você vai perceber Deus operando na sua vida de maneira extraordinária, inclusive lhe consolando com a consolação que você consola. Por isso que a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o quadro dele. Por isso que está escrito em 1 Coríntios 3 que a gente é consolado com a consolação que a gente consola. Há um mistério disso muito extraordinário. Aleluia. Aleluia, aleluia. Orar é imprescindível. Fazer vigília é bacana demais. Jejuar é algo extraordinário e fundamental para a fé. Vida de santidade, não vamos nem tecer comentário, porque é imprescindível para a vida do crente, para ter comunhão com Deus nessa vida e morar no céu. Agora, tudo isso sem esta aplicação do coração ao caminho, tudo isso sem ser luz do mundo, sem ser sal da terra, tudo isso
sem ser um cristão proativo, o jejum não passa de passar fome. A vigília não faz nada legal a não ser criar olheira. Frequentar a igreja não passa nada mais do que perder tempo. Porque não podemos ser egoístas, individualistas. Porque não é isso que Deus quer de nós. A dedicação, o empenho no reino é algo abençoador, é algo extraordinário. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. A gente continua com essa abordagem no próximo culto, se Deus assim nos permitir, em o nome de Jesus. Mas está aqui a palavra de bênção para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Tenha uma vida resolvida, uma vida sarada, uma vida abençoada, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.